a política, ela afasta amigo e aproxima inimigos, né? Ou não vou nem usar essa palavra. Afasta amigos e aproxima adversários, né? Você não tem garantia nenhuma que aquela pessoa que está do seu lado em uma eleição vai estar na próxima. Eu aprendi isso daí da pior forma, né? Sendo traído, sendo investigado, sendo espionado, né? Mas faz parte, a gente acaba aprendendo. Mas nessa questão do Koga, eu já vi também ele reconhecer também. Hoje foi até uma matéria de discussão que eu estava discutindo com o Jacques, sobre você reconhecer que aquela obra que você entrega naquele ano, né, pelo menos, principalmente no início de mandato, às vezes não é uma conquista sua, mas uma conquista do prefeito anterior. Você tem que ter os créditos por aquilo que você faz e dar os créditos a quem fez. Eu vejo muito revanchismo em política e o bem comum, o bem-estar do eleitor em segundo plano. Muitas pessoas torcem para que tudo vá mal, para que eles tenham a possibilidade de ter um espaço para criticar o gestor e conseguir, na base daquela crítica destrutiva, ter supostamente, né, hipoteticamente, um crescimento político, né? Na verdade, se a cidade vai mal, tá mal para todo mundo. Se o prefeito está mal, os vereadores também estão mal. Não existe vereador bom quando o prefeito não faz uma boa gestão. E quando os vereadores não ajudam aquele prefeito, não trabalham no processo legislativo honesto e harmônico, a prefeitura não anda. Então, enquanto não entenderem que tudo é um conjunto harmônico, se completam, a cidade não vai crescer. E isso deve acontecer em Cajati. Infelizmente, não acontece na minha cidade. Você sabe que eu não sei se você ia perguntar isso, mas eu já vou adiantar. A nossa cidade, Cananéia, vem com histórico já de prefeitos que não terminam mandatos. Dá um spoiler aí para quem não conhece a história de Cananéia, porque acho que nem todo mundo que está assistindo a gente sabe um pouquinho do que aconteceu. Vou dar um spoiler para vocês, então. O que acontece? Desde a gestão do prefeito, do doutor Adriano, o doutor Adriano fez uma gestão de 4 anos, foi eleito, quem ganhou a eleição do prefeito Gera, do Geraldo Carlos Carneiro, Gera. O doutor Adriano teve um mandato de 4 anos e, por um problema eleitoral, ele foi reeleito. Não lembro o percentual, mas foi um percentual bem alto, 70%, alguma coisa assim. E não foi diplomado. Não assumiu o mandato por um problema eleitoral. Não me recordo, acho que ele marcou o nome de um remédio no verso de um santinho. E aí uma pessoa muito oportunista, muito mal intencionada, pegou o santinho, levou para a Justiça Eleitoral e, à época, teve um processo, uma ação, né, de impugnação ao mandato dele. Ao mandato não, né? Até a ação de impugnação eleitoral, se eu não me engano é esse o nome. E acabou não assumindo o mandato. Daí quem assumiu foi o presidente da Câmara, porque caçou a chapa. O presidente da Câmara assumiu, que foi o Pedro, na época, e depois teve uma eleição suplementar. E aí esse presidente da Câmara ganhou a eleição suplementar. Só que também ele administrou apenas 3 anos, acho que deram 3 anos e não chegou 4 anos. Também não terminou o mandato. Por quê? Nessa gestão dele também, nessa eleição dele suplementar, também teve um problema com as contas de campanha. E a chapa foi cassada, ele perdeu o mandato. E você sabe que a gente está articulando o Congresso, o primeiro Congresso Eleitoral do Vale do Ribeira, e a gente está auxiliando, né, o pessoal de Cajati, que foi os precursores, né? E eles estavam falando justamente sobre isso, né? A gente conversando, porque se a pessoa não se atentar a alguns detalhes pela nova legislação, que ainda não firmou tudo... Ela ganha, mas não leva. Pode ganhar e não leva. É isso que você está falando. Por causa de uma irregularidade, esqueceu um documento, deixou de fazer um lançamento de prestação de contas. Propaganda sem CNPJ, pagamento de conta de campanha sem estar contabilizada. Usou a inteligência artificial de uma maneira... Exatamente.
essa eleição desse ano, na eleição desse ano, tem muitas resoluções que ainda vão ser alteradas. E eu até acho lá. que a gente vai ter muita surpresa nessa eleição desse ano. De gente que vai entrar e não vai entrar. Né? É possível. Eu acho. É possível. Porque você acha que todo mundo vai lá mastigar a legislação? Não vai. Vai querer correr atrás do voto e vamos que vamos. Você tem que ter uma equipe atrás de você, uma equipe preparada já para um advogado, um contador, já tudo preparado para te dar aí uma sustentação para que você possa sair para sua campanha sem se preocupar com a parte administrativa da campanha, senão... Retornando, então, aí ele não conseguiu. Então, aí ele também foi cassado, foi cassado essa chapa. Porque deu problema. Exatamente. Teve uma nova eleição, o prefeito que ganhou a eleição não terminou o mandato. Também foi cassado por Eu tô desvio com de... pena dos munícipes de Cananéia. A dó. Foi cassado também por desvio de combustível, uma operação muito conhecida chamada Operação Caravelas, que investigou algumas pessoas que abasteciam seus veículos de eleitores, e quem pagava a conta era a prefeitura. Nossa. É um desprezo total com o dinheiro público, né? É um momento de aproveitamento do dinheiro público em benefício próprio. Mas isso daí, quem vai decidir é a justiça, já está na justiça. Se forem culpados, pagarão. Se não forem culpados, né, terão aí um salvo-conduto porque serão absolvidos. Mas esse prefeito também não terminou. Aí tivemos eleições, aí eu participei da eleição em 2020. Quem foi eleito foi o prefeito Robson, à época, né? E que também não terminou o mandato. Que é uma saga? Também foi cassado no ano passado, cassado pela Câmara Municipal, numa comissão de investigação processante, por suposta compra superfaturada e direcionada de carteiras escolares, também sofre processos de improbidade administrativa e foi cassado pela Câmara nessa comissão. Aí assumiu o vice está na cadeira hoje, né? Essa história toda, a gente consegue achar tudo no Google. Deveria passar na Netflix, né? Porque é uma história bem longa, né? Meu Deus! Deveria... Olha, confesso. Mas ela é triste. A gente eu não brinca... sabia, a gente tá brincando, mas é muito sério. A gente brinca, a gente ri assim no momento de descontração, mas é muito sério. É muito sério porque o reflexo de tudo isso daí, o que é? Estagnação. Estagnação. E assim... depreciação da máquina pública, prédios públicos mal conservados, serviço público mal prestado. Então, e isso tudo acontece não é porque o servidor é ruim, é porque o servidor não tem estrutura para trabalho. Hoje nós temos um departamento de saúde que pede socorro. Essa semana não tinha bezetacil. A minha filha foi ao médico e ela falou que ela ouviu o médico falando: não tem bezetacil ainda? Bezetacil. Então, falta muito. Falta o básico. Tudo. Não tem uma boa, uma limpeza frequente. A limpeza adequada no ambiente. O ambiente é... Banheiro público deve ter um monte, insalubre, né? Não, banheiro público deve ter um monte porque é uma cidade, né? Turística. Quem te disse isso? Um passarinho me contou. Lá, só tem 2. Na nossa cidade. 2, é isso mesmo? Na nossa cidade existe. O único banheiro público que existe era próximo da balsa, que passou por uma eterna manutenção, por uma briga de prefeito com transporte hidroviário, que um não queria ceder o banheiro para outro, né? Em épocas de festas, épocas de carnaval, o que tem lá são banheiros químicos. Banheiro público não tem. Não tem, não tem. Químico só. Daí foi colocado um ponto lá de receptivo do turista, né? Próximo da avenida, mas já tiraram também. Mas o banheiro também era num container. Não tem nada fixo. Caro, né? Para construir um banheiro, levantar 4 paredinhas, colocar um vaso sanitário, colocar um lavatório. Tão caro. Mas isso daí chega a levantar algumas suspeitas, né? O porquê disso? Por que não se constrói? Por que se aluga? Sim. Por que não se compra? Nós sofremos muito também com falta de prédios públicos, né? A prefeitura aluga um imóvel. E o pior, a prefeitura aluga e não paga aluguel. Isso é o pior. E teve que deixar um prédio inteiro porque não pagou aluguel. Isso é claro que é uma demonstração clara de má gestão do dinheiro público. Nós temos áreas municipais lá que não são utilizadas. Mas até hoje eu não via
um projeto, uma ideia, uma movimentação, uma ação para se construir um paço municipal. Então, Cananéia precisa sair do século XX. Todo mundo antecipou 20 anos em 2 no período de pandemia. Na nossa cidade, o atendimento no pronto-socorro ainda é feito através de uma ficha de papel. Não é nada informatizado. Nada informatizado. Quando você vai no posto de saúde, você passa pelo médico do posto de saúde e que ele te atende, ele anota na folha de papel. Aí fica arquivado no posto de saúde. Se você tem um problema de saúde emergencial e corre para o pronto-socorro, ele não tem o seu histórico. Ele não tem o seu prontuário. Ele não sabe se você é hipertensa. Ele não sabe se você é cardíaca. Ele não sabe se você é diabética. Ele não sabe nada da sua saúde, a não ser o que você conta. Se você chegar lá num estado hipoglicêmico, perdendo um pouco os sentidos, e não conseguir falar para ele qual é o seu problema de saúde, quais as doenças que você tem que são pré-existentes, ele vai te dar Anador e remédio para febre, ibuprofeno.